Faz as contas. Oferecimento GetNet. Maquininha com aluguel zero. Acesse getnet.com.br. Tamo junto. E Avenue Banking. Sua vida financeira global e em dólar. Saiba mais em avenue.us. Faz as contas, um papo descomplicado sobre os cuidados com o seu dinheiro. E como prometido, colado no episódio sobre planejamento financeiro, hoje vamos falar de reserva de emergência, certo, Bru? Certinho, Babi. Nós vamos falar sobre essa poupança tão importante para todo mundo. Mas uma poupança que não deveria estar na poupança. Exatamente. A gente vai falar sobre aonde colocar a reserva de emergência. E essa reserva, principalmente, eu acho que é legal a gente falar, porque muito brasileiro escutou falar pela primeira vez durante a pandemia. Não faz nem 2 anos, né? E ela nunca esteve tão em alta. Isso porque ela protege você de qualquer gasto extra, né? Que muita gente acabou tendo, infelizmente, nesses últimos 2 anos. Mas, Bru, antes da gente entrar no assunto, passa suas redes sociais. Vamos lá, @BruAleman e @fazascontas.podcast. Eu quero todo mundo seguindo. E daí já deixa um comentário em alguma foto, fala: cheguei, Bru, pelo podcast. É isso aí, não, e eu fiquei sabendo, né, que lá no Instagram do podcast, as pessoas querem muito saber sobre a reserva de emergência. É um dos assuntos mais pedidos, né? Exato, na verdade, você comentou que é em relação a gasto extra, porém não é só gasto extra, né? É evitar que você entre no endividamento. Às vezes não é um gasto extra, é uma perda de renda, perder o emprego, ou uma diminuição de renda. Então, por que na pandemia? Porque muitos salários foram cortados, a gente não sabia quanto tempo ia ficar fechado, as empresas começaram a diminuir os salários para conseguir manter todo mundo. Então, isso daí são impactos. É qualquer impacto que você tenha na sua renda, que às vezes chegando até ser mais drástico, não só um gasto que você não estava esperando. Perfeito. E segundo uma pesquisa da fintech Neon é um banco digital, né? Exato. É um dos bancos digitais, certo? Segundo essa pesquisa, tá dizendo aqui que enquanto 44% dos brasileiros declararam ter uma reserva de emergência em abril de 2020, no início da pandemia o número saltou para 57%. E, enfim, o que você tem a dizer sobre isso, Bru, pra gente? Isso é bom, né? É ótimo, quer dizer então que a água bateu na bunda, muita gente viu a importância de ter aquela reserva, né? Como a gente sempre fala, né? O brasileiro só se movimenta quando realmente a água bate na bunda, quando você vê a necessidade. O que é muito ruim, né? Porque a nossa educação financeira ainda é muito fraca e só quando a gente realmente necessita. Deveria ser o contrário, nós deveríamos nos precaver para que isso não aconteça, né? Tanto que você pode enxergar que não é nem só com a reserva de emergência. A reserva de emergência a gente tá falando super de curto prazo, para os impactos de curto prazo. Mas o brasileiro também não se organiza para aposentadoria. É verdade, que dá um outro podcast, né? Que a gente já gravou um lá atrás, há mais de 1 ano, mas que a gente pode resgatar, A gente pode resgatar ele, com certeza. Sempre tem atualizações. Com certeza, né? E muitas pessoas também acham, né, que não precisa de reserva de emergência, né? Que caindo o salário do mês consegue se virar, né? O que você acha sobre isso, Bru? O que você tem pra dizer pra essas pessoas que falam: não preciso de reserva, na verdade só preciso ir pagando minhas contas e tá tudo certo, eu me viro? Então, daí a gente vai falar é aquela que não pensa no futuro, né? Vive no e se. Só que quando o e se acontece, nada acontece comigo, eu sou forte, Deus tá comigo. Nossa, daí envolve 30 mil coisas. Deus tá comigo, é boa. Mas o dinheiro não tem dó nem piedade. Muito menos fé. O dinheiro não tem, a gente tem. Perfeito, então vamos lá. Bru, conta pra gente qual é a real importância de ter uma reserva de emergência, ainda mais em 2020, depois de tudo isso que a gente já tem passado e está passando. Tá, eu trouxe aqui, na verdade, eu vou ler pra vocês, porque eu sei que muito de vocês, eu deveria puxar a orelha, vocês não leem as legendas dos posts. Mas essa frase, ela é muito impactante e eu vou colocar aqui. A sua reserva de emergência define quem você é e como você lida com o seu dinheiro. Se você não estiver disposto, eu não vou conseguir te ensinar mais nada. A sua reserva de emergência sempre virá antes da sua blusinha, da sua festinha, do seu churrasco com os amigos, de comprar uma casa ou até um automóvel. Sabe aquela ideia que o score de crédito define o quão bom pagador você é? Então,
A reserva de emergência define o quão comprometido você está com as suas finanças e ainda mais com o seu futuro. Perfeita. Não tem o que resumir, assim, eu falei, eu vou atrás, quando eu vi que a gente ia fazer essa pauta, eu falei, porque acho que foi a melhor forma que eu consegui explicar qual que é a importância. Posso explicar 30 coisas sobre a reserva de emergência, mas é isso. É você comprometido. Se você não tiver, não adianta ter educador financeiro, não adianta você querer aprender a investir. Por que você quer aprender a investir? Se pra você a reserva de emergência não é importante. Eu acho que é um balanço ali que vocês têm que ter e um chacoalhão que eu posso dar. E se a pessoa começa a investir antes de ter reserva de emergência? Acredito que muitos casos sejam assim também. Ela vai correr o risco de perder o dinheiro, dependendo do investimento que ela tá colocando. Na verdade, ela vai perder de qualquer forma, né? Porque você, dependendo se você coloca num investimento arriscado, você perde o dinheiro e daí acontece algum imprevisto financeiro, você não tem de onde tirar. Esse é em primeiro lugar. Em segundo lugar, é que ela não vai conseguir, ela não vai ser uma boa investidora, sendo bem sincera. Por quê? Porque ela tá investindo, mas ela tá indo conforme o baile. E o investimento exige tanta disciplina quanto a reserva de emergência. Juntar todos os meses, saber onde vai colocar, investir aquele dinheiro, fazer isso com frequência, com dedicação, enfim, a consistência, disciplina. Provavelmente se a pessoa tá investindo, mas ela, coloquei um dinheiro lá e deixei. Não, daqui a pouco, sei lá, daqui a um ano eu coloco mais um dinheiro. Ele não é investidor. Perfeito. E quem diz que não consegue guardar dinheiro e montar a reserva de emergência? Tem que fazer acontecer. Eu acho que a reserva é muito importante, gente. Vocês têm que pensar, assim, a gente tá falando de casos em relação a perder, né, a renda, um emprego, ou às vezes até falando, eu comentei aqui quando eu fui falar sobre a opinião da reserva de emergência em relação a custos de consumo, né, que a gente tem. Mas imagina se é uma questão de doença. Seu filho tá precisando, seu marido, sua esposa. O que você faz? Você não tem dinheiro. Você não tem, assim, você vê que quando você coloca a vida do outro que você gosta num risco que o dinheiro poderia resolver o problema, o dinheiro é um meio. E o dinheiro, na maioria das vezes, não é uma questão de ambição. Ele é um meio para resolver parte desses problemas. Inclusive uma questão de saúde. E você não vai ter, né? Então, cara, tenta fazer isso, faça acontecer. Eu li aquela frase, né? Eu já vi algumas pessoas falando, o mundo é dos fazedores. Então, assim, você precisa se organizar. Se hoje você tem um salário mínimo, vamos tentar organizar que você guarde R$50 por mês. Em 2 anos, você vai ter conseguido guardar um salário seu. Quer dizer, você demora muito tempo para receber esse salário, você está guardando muito pouco, mas isso é muito importante. Isso é uma conquista. Porque se você ficar 1 mês sem trabalhar, você tem dinheiro para colocar comida na sua mesa. Não deixar seus filhos sem água, sem luz, sem telefone. É isso que a gente precisa pensar. E em todos os graus, eu tô falando de 1, 2, 3 salários mínimos, mas a gente também tem aquelas pessoas que vivem da ostentação e não tem a reserva de emergência e acaba se afundando depois porque não tem a reserva, tá querendo viver uma vida que não pode e que ganha muito dinheiro. Então o dinheiro, a reserva, assim, falar, eu não consigo. A gente consegue. Igual eu sempre comento, R$50 não é pouco. R$50 é R$50. Vai juntando. E você vai vendo que criando esse hábito, fazendo isso, vai se tornar tudo muito diferente. Mas lógico, para potencializar, você tem que buscar uma renda extra, você tem que buscar mais uma fonte de renda. A gente sempre fala, né, Babi? A gente fala em vários podcasts. O dinheiro, ele vai vir do seu trabalho mesmo. O investimento só vai potencializar. Então, o que você teoricamente conseguiria juntar em 10 anos, os investimentos vai fazer você juntar e triplicar isso em 5, entendeu? Eu acho que é isso que você precisa pensar. Perfeito, Bru. E agora você que tá escutando, pega papel e caneta, abre o celular no bloco de notas e fica muito atenta a isso que a Bruna vai dizer agora, porque ela vai dar as dicas de como montar, como você deve montar, como você deve pensar a sua reserva de emergência. Vamos pro passo a passo, né? Isso. Então, vamos falar primeiro para quem tem 1 ou 2 salários mínimos, né? 1 ou 2 salários, vamos falar por faixas. 1 ou 2 salários mínimos,
você consegue separar 90% do que você ganha, de 80% a 90% do que você ganha para todos os seus custos fixos e 5% a 10% para os seus luxos e 5% a 10% para você guardar dinheiro. Caso você tenha dívidas, guarde de 5% a 10% para suas dívidas e 5% a 10% para você guardar esse dinheiro. Se a gente já for para 3 a 5 salários mínimos, a gente já pode trazer esse percentual para baixo. Então a gente vai falar que é 70% para os seus custos fixos, 10 a 15% para os seus luxos e tentar trabalhar ali 20%. Eu queria chegar muito ali no 20%, né? Se não, pode ser 15 para que você consiga guardar. Agora, quando a gente já está falando de pessoas que ganham 6, 10 salários mínimos, aí a gente já pode viver um custo de vida que é mais ou menos perto dos 50% do seu salário, gastando 30% com seus luxos e 20% para que você possa guardar, para começar a montar sua reserva de emergência e futuramente é só investir. Perfeito, então agora que cada um já sabe como separar o dinheiro para colocar na reserva, Bru, aonde coloca esse dinheiro? Aonde aplicar a reserva de emergência? Vamos lá. Os produtos que vocês precisam escolher. Os mais comuns são aquelas contas remuneradas de banco digital. Eu não tô falando daquelas promoções 200% do CDI. Eu tô falando daquele banco digital em que ele já, a conta parada ali, ele rende entre 100% e 120% do CDI. Então isso é um padrão. Essas promoções de 200% do CDI, elas rendem só por 3 meses. E vocês ficam vendo muito percentual e esquecem de racionalizar o que é um produto bom. Fora que parte dessas empresas que estão negociando, vendendo para você nesse marketing 200% do CDI, tem um banco muito ruim por trás e que corre risco de calotes ou de falência. Então tome muito cuidado. Dito isso, em primeiro lugar, conta remunerada de banco digital. Então a gente tem o roxinho aí, tem tem o azulzinho Nubank, que a gente falou aqui hoje. A gente tem, vamos falar, né? Tem o Nubank, tem o Mercado Pago, enfim, você tem aí essas opções, tem o PicPay. PicPay vira e mexe tem promoção. Apesar de não gostar muito do banco que tem por trás ali, mas a empresa em si é uma empresa muito boa. O segundo produto mais conhecido é o CDB de liquidez diária. CDB é um produto, né, de renda fixa em que o banco emite. Você está emprestando um dinheiro para o banco. Existem vários tipos de CDB. Esse que a gente está falando é o de liquidez diária. Liquidez diária nada mais é que você pega o dinheiro quando você quiser e ele vai rendendo todos os dias. Porque tem alguns que rendem só no vencimento. Uma terceira opção, mas não tão comum, é o fundo de renda fixa de liquidez diária, que para quem já conhece um pouco mais, vamos dizer, de corretoras, já consegue achar isso daí. E a quarta opção, que também é extremamente comum e não é a pior delas, mas é o Tesouro Selic, também muito comum, tá? O único ponto é que o Tesouro Selic, o mínimo é de R$100. Alguns outros produtos vocês já conseguem colocar com 10, 15, 20 reais. Essas são as únicas diferenças. Mas já queria dar uma dica de produto. Eu, por exemplo, utilizo a corretora Vitrio. Existem 2 produtos que são esses fundos de investimento para você já aprender a mexer na corretora, que chama Tesouro 3.0 ou Vitrio Selic Simples. A diferença desses 2 produtos, os 2 investem no Tesouro. A única diferença é o tempo para retirar. Então, um você tira no mesmo dia ou no dia seguinte, o outro em 2 dias. Mas ainda entra ele no conceito de liquidez diária. E é uma corretora que eu gosto bastante. Então, se vocês quiserem uma indicação, é difícil dar, viu? Hoje tô boazinha. Perfeito. Bru, alguma consideração final? Tenho. Eu, na verdade, a gente veio gravar isso aqui hoje e eu queria trazer uma inspiração. Eu acho que é bom a gente trazer uma inspiração. Quando eu comecei a falar sobre dinheiro, e eu vi uma legenda muito bacana da Natália Arcuri. Gente, hoje eu tô toda inspirada, né, hoje. Eu vi uma legenda super bacana da Natália Arcuri e eu queria falar pra vocês. Ela bateu ali numa tecla que eu converso bastante. Nunca espere ter muito dinheiro para começar a investir. O pior erro é você esperar tempo demais para ter dinheiro para começar. E, obviamente, esse dia nunca vai chegar sem a mudança da chavinha de poupadores gastadores para investidores. Pegue esse exemplo aqui. R$150 juntados todos os meses por 20 anos dá R$36.150.
R$150 investidos como gente grande, com vergonha na cara que você vai ter agora. Ela não escreveu isso, mas eu estou ampliando. Todos os meses com uma taxa de juros de 13,5% ao ano, que agora com a Selic alta você consegue. Você vai ter um total de R$165 mil no mesmo período. São quase R$130 mil de diferença, porque você fez a escolha de não esperar ter muito dinheiro para começar a investir. Perfeito, não tem mais nada o que dizer depois disso, né? Olha, hoje eu, gente, vim inspirada, ó. Deixamos com muita chave de ouro esse episódio, que muita gente vai escutar, eu tenho certeza, porque a galera procura muito nessa informação. Exatamente. E se ficarem qualquer dúvida, já sabe. @BruAleman e @fazascontas.podcast. Perfeito, Bru. Então até o próximo. Até, um beijo. Você ouviu Faz as Contas. Faz as contas. Oferecimento GetNet. Maquininha com aluguel zero. Acesse getnet.com.br. Tamo junto. E Avenue Banking. Sua vida financeira global e em dólar. Saiba mais em avenue.us. Maquininha com aluguel zero? É isso aí, tamo junto! Você recria seu negócio sem custos de mensalidade com a GetNet. Escolha sua maquininha e vem com a gente. Ah, e o melhor, aqui as taxas são bem menores que na concorrência, a partir de 1,89%. Acesse getnet.com.br e alugue já. Zero? Tamo junto.